Olá, caros. Bom, dando continuidade a mais uma aula aqui sobre o nosso módulo 3, né, módulo de proteção, a gente vai seguir com uma aula de solução de exercícios sobre o tema da aula passada, a última aula sobre por unidade. O tema foi PU. E agora a gente vai fazer um exercício observando toda aquela teoria que nós mostramos na última aula. Bom, o nosso esquemático é esse que vocês estão vendo. Nós dispomos de um circuito com 5 barras, 2 transformadores. Nós temos algumas linhas de transmissão, certo? E nós temos nessa tabela as características de alguns desses elementos presentes nesse circuito. Então ele diz o seguinte, olha, nós dispomos de 2 transformadores, chamamos um transformador de T1. Esse transformador T1 ele tem tensão no primário de 15 kV, tensão no secundário 400 volts e a potência dele 800 kVA para uma impedância de 5%. Já o transformador 2, ele é um transformador cuja tensão primária são 60 kV, no secundário eu tenho 15,5 kV. É um transformador de 20 MVA de potência e com impedância de 10%. Já as linhas, eu tenho informação sobre as linhas Z1-2, que é a linha que liga as barras 1 e 2. Valor da resistência 0,0184 em ohms e reatância 0,0070 ohms. E a linha Z3-4 é a linha que liga as barras 3 e 4. Nós temos para o valor da resistência 2,5 ohms e reatância 1,540 ohms. Para as cargas, nós temos 3 cargas, C1 conectada à barra 1, C2 conectada à barra 2 e C4 conectada à barra 4. C1 com potência de 130 kVA, para um fator de potência de 0,85, C2 500 kVA para um fator de potência de 0,90 e C4 10 MVA para um fator de potência de 0,90 também. E ele ainda fala uma observação a mais de que a alimentação das cargas C1 e C2 em 380 volts. Então, C1 e C2 estão sendo alimentadas em 380 volts. Muito bem. Então, seguindo aqui, nós vamos definir as bases do sistema. A gente vai definir a potência de base e as tensões em cada uma das regiões presentes neste circuito. A potência vamos definir como uma só. Para este exercício, vamos definir a potência, vamos amarrar em 1 MVA, então 1000 kVA. Enquanto que as tensões, nós podemos identificar 3 regiões, de acordo com aquelas tensões que nós vimos na tabela anterior, 3 regiões de tensões distintas. Então, nós teremos uma região de baixa tensão, uma região de média tensão, uma região de alta tensão. Ok? Para a região de baixa tensão, nós temos a tensão de base igual a 400 volts. Tensão de base, 400 volts. Para a região de média tensão, a tensão de base dessa região, que eu estou chamando de B2, né, VB2, tensão de base da região 2, são os 400 volts, né, 0,4, estou em kV, multiplicado pelo o inverso da relação de transformação do transformador que limita as duas regiões. Certo? Então, esse procedimento está totalmente alinhado com o que a gente discutiu na última aula. Na última aula, eu falei essa observação para vocês, que não era obrigatório, mas era uma boa prática, é uma metodologia, não é? de cálculo, de determinação dos valores em PU, existem várias, tá certo? Essa daqui é uma metodologia que
É interessante, ela funciona. E ela te deixa mais atento, ok? Por conta desse detalhe aí que eu estou descrevendo nessa equação. Então eu tenho lá 0,4, mas eu quero determinar o valor de base da próxima região. Então o que eu faço? Eu faço o meu 0,4, é o valor de base da região atual, multiplicado pelo inverso da relação de transformação do transformador que limita as duas regiões. Então fica bastante adequado fazer isso aí. Então 15 kV. Muito bem. Vou aplicar a mesma técnica entre as regiões 2 e 3. Então entre a região de média tensão e a região de alta tensão, vou fazer o mesmo. Na região de média tensão, a minha tensão de base são 15 kV. E vou usar o inverso da minha relação de transformação, 60 sobre 15,5, para determinar o valor de base da tensão da região seguinte. Então, chegaria a 58,06 kV. Muito bem. Impedâncias de base para essas mesmas 3 regiões, baixa, média e alta tensão. Tensão de base, impedância de base. Tensão de base a gente já calculou. Impedância de base, ZB1, como sendo a relação entre tensão de base ao quadrado sobre potência de base. Então, 400 ao quadrado sobre 1.000, aliás, sobre 1 milhão, certo? 400 ao quadrado sobre 1 milhão, cheguei a 0,16 ohms. Na média, tensão, eu tenho o 15 kV ao quadrado dividido por 1 MVA, 225 ohms, e alta tensão tenho 58,06 kV ao quadrado dividido por 1 MVA, 3.371 ohms. Então, esses valores são os valores de base das impedâncias nas regiões 1, 2 e 3, baixa, média e alta tensão. Muito bem. Para as correntes, nós vamos fazer o procedimento igual. Então, vou pegar a potência de base, 1 MVA, dividido pela tensão de base naquela região, 400 volts para o primeiro caso. A única diferença é que eu estou já dividindo pelo raiz de 3, tá certo? Aí não precisarei fazer isso adiante, né? Ou eu faço agora, ou faço adiante. Poderia não fazer agora, poderia dividir só 1 MVA por 400 volts. Então, chegaria a um valor diferente desse, né? A menos dessa raiz de 3. Mas eu teria que fazer lá na frente, quando fosse calcular o valor em PU. Muito bem. Lá, quando eu estiver calculando em PU, daqui a pouquinho, não precisarei mais me preocupar com o raiz de 3. Então, 1.443 amperes é a corrente de base da região 1. 38,49 amperes é a corrente de base da região 2 e 9,94 amperes é a corrente de base da região 3, região de alta tensão. Certo? Então, procedimento igualzinho. Vamos seguindo. Os valores em PU das impedâncias nas duas linhas, vou calcular agora. Vou simplesmente tomar o valor da impedância da linha 1, né, parte resistiva e parte reativa, ok? 0,0184 mais J 0,0070 ohms dividido pelo valor da impedância de base para a região de baixa tensão, 0,16. Cheguei a este resultado em PU, vocês estão vendo. Fazer o mesmo para a linha 3, 4, que é exatamente a linha de transmissão que interliga as barras 3 e 4. Ali, na barra 4, eu tenho conectado a carga C4. Na barra 1, C1 e na barra 2, C2. Bom, eu preciso calcular o valor dessas impedâncias, pessoal, porque eu vou ter corrente circulando nela, obviamente vou ter queda de tensão e vou precisar calcular as tensões em cada uma das barras para calcular as correntes de carga, né? Como a carga está conectada a uma determinada barra, é natural que eu tenha necessidade de saber a tensão daquela barra para calcular a corrente de carga. Corrente daquela determinada carga. Muito bem. E aí fiz o mesmo procedimento, chegando a esse segundo valor para a impedância da linha 3, 4 em PU.
agora vou me preocupar com a impedância dos transformadores. Vocês viram que os transformadores, a impedância de cada um deles foi dado em percentual, 5% e 10%. 5% para o transformador de menor potência, 10% para o transformador de maior potência. Só que esse valor percentual está relacionado, uma referência, é um valor determinado com relação às bases do transformador. Então eu tenho que calcular em relação às bases do sistema para o qual ele está inserido. Vamos lá para o transformador 1. Valor da sua impedância em PU. Então, seria o valor da sua impedância em percentual, 5%. E aí eu vou dividir impedância do sistema pela impedância, potência de base do sistema dividido pela potência do transformador e a relação entre a tensão do transformador, no caso aqui primário do transformador, e a relação relação entre a tensão primária do transformador e a tensão de base do sistema para esta região. Ok? Muito bem. Bom, chegando a um valor de 0,0625 em PU. Nesse caso, eu usei o primário do transformador, certo? Para o transformador 1. Para o transformador 2, vou usar o primário, mas posso usar também o secundário do transformador. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque quando eu mudar o valor da tensão do primário, eu tenho que relacionar esta tensão com o valor da tensão de base daquela região onde ele está inserido. Tá? Então, se eu utilizar o circuito do primário ou o circuito do secundário, não vai ter diferença nenhuma. A gente já viu que essa é uma das grandes vantagens de se utilizar o transformador em PU. Tá certo? Não tem que me preocupar com isso. O transformador, como a gente viu ainda como a gente viu na última aula, ele em PU, ele não tem diferença entre primário e secundário, ele é apenas uma impedância, tá? E a relação de transformação é unitária. Então, não tem que me preocupar com isso. Bom, utilizei para o primeiro transformador o primário, estou utilizando o primário também para o segundo transformador, tá? Né? Podia utilizar o secundário sem problema nenhum. E agora a gente vai dividir o 15,5 é a tensão do primário desse transformador 2 pela tensão de base naquela região. E isso tudo eu levo ao quadrado, tá certo? E vai me totalizar 0,0053J em PU. Então, esses são os valores das impedâncias dos transformadores em PU. Agora, eu já tenho todo mundo em PU, não preciso mais me preocupar, ok? Eu já converti os valores das impedâncias dos transformadores que originalmente estavam em percentual para os respectivos valores em PU. Tensão na barra 1. Claro, preciso calcular a corrente de carga da carga 1. Então, preciso dessa tensão. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Na barra 1, eu vou ter a tensão da barra, 380 volts, já foi informado. Vou dividir pelo valor da tensão de base, 400. Cheguei a 0,95, fase 0 em PU, tá certo? Como ele só falou o 380 volts, ele não falou nenhuma informação sobre a fase, eu considerei fase 0. Bom, antes de determinar a corrente na carga 1, eu preciso do valor da potência dessa carga em PU. Então, vou determinar o valor da potência da carga 1 em PU. Vou pegar o seu valor de potência no sistema internacional, 130 kVA,
fase 31,79, esse fase 31,79 graus, eu obtive lá do fator de potência. Vou dividir pela potência de base do sistema, chegando a esse valor de 0,130, fase 31,79 graus em PU. Corrente, relação entre conjugado da potência e conjugado da tensão, potência da carga, tensão da carga, que obviamente será a tensão da barra 1. Então, tenho todos esses valores. Observe que, como eu estou trabalhando com conjugado, esse ângulo mudou ficou negativo, né, em relação ao valor que eu tinha determinado. O zero não vai alterar nesse caso. E aí cheguei ao valor de 0,368, fase menos 31,79 graus em PU. Esse é o valor da corrente na carga 1 em por unidade. Observação de que eu não precisarei mais me preocupar com o raiz de 3 para esta corrente, uma vez que eu já utilizei lá no cálculo do valor da corrente de base. Para a barra 2, eu tenho que determinar o valor desta tensão para que eu possa determinar corretamente o valor da corrente na carga 2, uma vez que a carga 2 está conectada à barra 2. Então, será o valor da tensão na barra 1 mais a queda de tensão na linha 1, 2, tudo em PU. Então, olha só, tenho todos esses valores em PU que eu já tinha determinado previamente, só fiz o cálculo simples, produto, depois soma e cheguei a esse valor de 0,9665, fase menos 0,19 graus em PU, é o valor da tensão em PU na barra 2. Bom, para o cálculo da corrente na carga 2, eu tenho que primeiro achar o valor da sua potência, da potência da carga 2 em PU. Depois pego o conjugado dessa potência e divido pelo conjugado da tensão na barra 2. E aí já vou ter o valor dessa corrente. 500, fase 25,84. Isso aqui eu tirei do fator de potência, 0,90. Dividi pela potência de base. E depois tomei esse valor aqui, o conjugado, tá certo? Aqui o ângulo mudou para menos 25,84. Tensão da barra 2 eu tinha determinado também. O valor do ângulo de fase mudou. Era negativo, passou a ser positivo. E aí cheguei a esse valor de 0,5173, fase menos 26,03 graus. Em PU é o valor da corrente da carga 2. Mesma observação, não precisarei me preocupar com o raiz de 3. Muito bem. A corrente na barra 2, pessoal, nada mais é do que a soma das correntes na barra 1 e a corrente... Digo melhor, a corrente na barra 1, na verdade na barra 1 eu só tenho a carga 1, então a corrente na barra 1 é a própria corrente da carga 1. Então a corrente na barra 2 é, na verdade, a soma das correntes das cargas 1 e 2. 1 conectado à barra 1, 2 conectado à barra 2, mas eu tenho uma linha de transmissão entre as duas barras. Então, na verdade, a corrente na barra 2 é a soma das correntes das duas cargas, C1 e C2. Como já temos tudo em PU, basta somar. Soma simples. Cheguei ao valor de 0,6536, ângulo menos 27 graus, menos 27,24 graus em PU. Tensão na barra 4, simplesmente, agora eu vou tomar o valor da tensão na barra 2 e multiplicar pela queda de tensão na linha 3, 4, é uma impedância, e no transformador 1, que também é uma impedância. A gente viu que tudo se resume a uma impedância em termos de transformador quando a gente está trabalhando com PU. Então, somei a impedância do transformador mais a impedância da linha 3, 4,
multipliquei pela corrente na barra 2, tem uma queda nesse trecho, somei com a tensão da barra 2, eu vou ter a tensão da barra 4, tudo em PU. Fiz essa conta, tá certo? Então todos esses valores, seria até interessante depois vocês checarem, eu já chequei, mas de repente passa alguma coisa, tá? Então temos todos esses valores aqui, fiz soma, depois fiz produto, soma novamente e cheguei que a tensão na barra 4 é 0,9943, fase 1,95 graus em PU. Vocês observam que a tensão na barra 4 já está bem próxima de 1 PU, tá certo? Que seria a tensão lá do sistema. Muito bem. Então a corrente na carga C4, eu vou precisar do valor da potência dessa carga em PU, e aí eu vou pegar o valor de sua potência no sistema internacional, dividir pela base, pela potência de base, cheguei a esse valor de 10, fase 25,84 graus em PU, tomo este valor, o conjugado desse valor, então o ângulo fica negativo, dividido pelo conjugado da tensão, que nós calculamos no slide anterior, também o conjugado desse valor, seu ângulo fica negativo, e chegamos a esse valor de 10,0573, fase menos 23,90 graus em PU, esse é o valor da corrente para a barra 4. E a corrente na barra 4 é a soma das correntes de todas as cargas que estão ajusante a partir desta barra. Então, é a corrente em C1 mais a corrente em C2 mais a corrente em C4, tudo em PU. Somei tudo, cheguei a 10,71, fase menos 24,1 graus em PU. Essa é a corrente na barra 4. Tensão na barra 5, nada mais é do que a tensão na barra 4 mais a queda de tensão no transformador, tá certo? Transformador T2. Como eu já tenho todos esses valores, simplesmente multipliquei reatância do transformador, ou impedância do transformador vezes a corrente e somei a tensão da barra 4, cheguei a tensão na barra 5, né, que seria a tensão da fonte, 1,02, ficou até um pouquinho acima de 1 PU, tá certo? Esse um pouquinho acima de 1 PU, então significa dizer que esse sistema está ligeiramente capacitivo, tá? Ligeiramente capacitivo. Muito bem. Então aqui nós chegamos a 1,0207, fase 4,83 graus em PU, seria a tensão na barra 5. A potência na barra 5 seria, na verdade, a tensão nessa barra multiplicado pelo conjugado da corrente, ok? E nós temos esse valor aí de 10,93, fase 28,93 graus em PU, o que vai me totalizar uma potência, isso aí é aparente, né? Potência aparente. Potência ativa 9,567 PU e potência reativa 5,288 PU, ok? E essas foram as variáveis que nós calculamos a partir dos conceitos que nós vimos na aula passada, ok? Então, síntese dos valores no sistema internacional. Eu agora já estou passando todos para o sistema internacional, só para a gente ter uma ideia, né? Em PU, às vezes a gente perde um pouco a noção, mas aqui, por exemplo, o módulo da corrente na carga 1, 197,51 amperes, tensão na barra 2,
386,61 volts. Corrente na carga 2, 746,68 amperes. Corrente na barra 2, 943,40 amperes. Tensão na barra 4, 14,91 kV. Corrente na barra 4, 387,11 amperes. E as correntes na barra 4, tensão na barra 5 e potências na barra 5. Nós temos aí para corrente na barra 4, 412,22 amperes, tensão na barra 5, 59,27 kV e as potências do sistema 10,93 MVAs, 9,567 megawatt e 5,2881 MVAR, tá certo? Então, esses aí são os valores no sistema internacional para o nosso circuito, tá? Então, pessoal, nós fizemos esse exercício aí só para esquentar um pouquinho as turbinas com relação a variáveis no sistema internacional, variáveis em PU, tá certo? Mudança de base. Então, isso aí vai ser interessante para os próximos exercícios, porque a gente vai trabalhar um pouquinho com cálculo de curto-circuito e é interessante usar o conceito de por unidade para fazer esses cálculos, porque eles facilitam bastante a nossa vida. Então eu espero que vocês tenham aproveitado, tá certo? E aproveitem ainda mais essa aula, tentem exercitar e tirar o máximo de dúvida possível. E se porventura ainda ficar alguma dúvida, a gente tira na aula remota, ok? Então, um abraço e até a próxima.